Existe um ponto do dia em que a maioria dos traders já perdeu, mesmo antes de abrir o gráfico. Esse ponto não acontece no mercado, não acontece no candle inicial e não acontece na primeira entrada. Ele acontece no momento em que o trader acorda e decide como vai se apresentar mentalmente para um ambiente que é hostil, indiferente e completamente alheio às suas expectativas. O mercado não se adapta ao seu humor, não respeita suas necessidades financeiras e não oferece qualquer tipo de compensação emocional. Ainda assim, muitos entram nele como se estivessem indo para uma atividade comum, sem preparação psicológica e sem consciência do terreno em que estão pisando. O erro mais comum é tratar o ritual matinal como algo opcional ou motivacional, quase como um hábito estético. Acordar, ligar a plataforma e esperar que a clareza apareça junto com os primeiros candles é uma forma silenciosa de se colocar em desvantagem. O trader que age assim não percebe que está entregando o controle do próprio estado mental ao fluxo aleatório do mercado. Nesse cenário, qualquer variação de preço se torna um gatilho emocional. Qualquer perda pequena ganha peso excessivo e qualquer ganho temporário infla o ego de forma perigosa. O ritual matinal não existe para gerar entusiasmo, nem para criar uma falsa sensação de confiança. Ele existe para alinhar a mente com a realidade do jogo antes que o jogo comece. É nesse momento que o trader define se vai operar de forma reativa ou preparada. É nesse espaço anterior ao mercado que se ajustam expectativas, se aceita a incerteza e se relembra que o objetivo não é vencer hoje, mas sobreviver e executar corretamente ao longo do tempo. O dia, no trading, não é decidido pela primeira operação, mas pelo estado interno que antecede todas elas. Quando o ritual é tratado como preparação mental, ele se transforma em uma linha divisória clara entre dois perfis de operador. De um lado está o trader que reage, que busca no mercado validação, recuperação ou excitação. Do outro está o trader que entende que o mercado é um campo de teste contínuo, onde clareza, disciplina e humildade precisam estar ativas antes de qualquer decisão. Esse vídeo não é sobre rotinas genéricas ou hábitos superficiais. Ele é sobre como o dia de trading é decidido antes mesmo do primeiro candle se formar. Capítulo 1. O ritual como blindagem contra o ego. O ego entra em cena quando o trader acredita que precisa provar algo, recuperar algo ou antecipar algo. Essa postura cria uma distorção perigosa, porque a leitura deixa de ser objetiva e passa a servir a uma expectativa pessoal que já foi construída internamente. Quando o ego assume o comando, o trader se apega a previsões. Ele começa a querer estar certo e não alinhado. Cada análise deixa de ser uma observação do que está acontecendo e passa a ser uma tentativa de confirmar uma ideia prévia. Nesse ponto, o gráfico deixa de ser uma fonte de informação e passa a ser um instrumento de validação emocional. O mercado, que é uma realidade objetiva e impessoal, começa a ser interpretado através de filtros subjetivos que não têm qualquer compromisso com o que o preço realmente está mostrando. Essa dinâmica alimenta a ilusão de controle. O trader acredita que, por estudar mais um pouco ou ajustar mais um detalhe, conseguirá eliminar a incerteza. O problema é que o mercado não responde a esforço intelectual dessa forma. Ele não se curva à vontade individual e não recompensa tentativas de imposição. Quanto maior a necessidade de controle, maior a frustração quando o cenário se desenvolve de maneira diferente do esperado. É nesse ponto que decisões começam a ser forçadas e regras passam a ser flexibilizadas sem justificativa racional. O ritual matinal atua como uma blindagem contra esse processo. Ele não serve para inflar a autoconfiança, mas para reduzir a interferência do ego antes que o mercado provoque reações automáticas. É nesse momento que o trader relembra que não precisa prever, não precisa acertar e não precisa vencer o mercado em um único dia. Ele precisa apenas ler com clareza e executar com respeito as próprias regras.
Essa postura exige humildade, porque reconhece que o mercado sempre terá mais informação do que qualquer indivíduo. A humildade, nesse contexto, não é uma virtude abstrata, mas um pré-requisito operacional. Ela permite que o trader aceite o que está sendo mostrado, mesmo quando isso contraria expectativas anteriores. Ela impede que uma análise correta se transforme em uma entrada errada por insistência emocional. O ritual reforça essa base ao colocar o trader em uma posição de observador e não de protagonista do movimento. O mercado não reage ao ego, e tentar operar a partir dele é abrir mão da própria consistência. Sem o ego controlado logo no início do dia, nenhuma regra consegue se sustentar por muito tempo. A disciplina começa a falhar não por falta de conhecimento, mas porque a narrativa interna passa a justificar exceções. O ritual existe para interromper esse ciclo antes que ele se instale. Ele prepara a mente para aceitar a realidade como ela é e não como o ego gostaria que fosse. É a partir dessa blindagem inicial que qualquer estrutura técnica pode, de fato, funcionar de forma consistente. Capítulo 2. Capital como munição e sobrevivência como prioridade. Quando o trader enxerga o capital como troféu, cada perda se torna um ataque à identidade. Quando enxerga como ferramenta, cada decisão passa a ser avaliada sob um critério muito mais racional e sustentável. A preservação começa antes da entrada. O risco precisa ser aceito de forma consciente, completa e definitiva antes de qualquer clique. Isso significa que o trader já entra sabendo exatamente quanto está disposto a perder e, mais importante, emocionalmente confortável com essa perda. Quando esse acordo interno não existe, o stop deixa de ser técnico e passa a ser negociável, abrindo espaço para improviso, esperança e decisões impulsivas que corroem a conta de forma silenciosa. O stop não é um inimigo do lucro, nem um sinal de fracasso operacional. Ele é um ato de sanidade. É a manifestação prática de que o trader compreende a natureza probabilística do mercado e respeita seus próprios limites. Um stop bem definido não protege apenas o capital financeiro, mas também a clareza mental. Ele impede que uma única operação contamine o restante do dia e preserve a capacidade de leitura para as próximas oportunidades. Perdas pequenas fazem parte do custo operacional de quem atua de forma profissional. Elas não precisam ser evitadas a qualquer custo, porque tentar eliminar perdas é tentar eliminar a própria incerteza do mercado. O que precisa ser eliminado é a perda descontrolada, aquela que nasce da recusa em aceitar o erro ou da tentativa emocional de recuperar rapidamente o que foi perdido. O trader consistente entende que perder pouco é uma vitória silenciosa, porque mantém intacta a estrutura que sustenta resultados futuros. A prioridade absoluta não é ganhar hoje, nem fechar o dia positivo a qualquer preço. A prioridade é sobreviver. Sobreviver significa manter capital, manter clareza e manter disciplinas suficientes para continuar executando quando o mercado oferecer condições favoráveis. Lucro é consequência de permanência. Quem não protege a própria munição se retira do campo antes mesmo de aprender a lutar de forma eficiente. Quando essa lógica é incorporada ao ritual mental do trader, a relação com o mercado muda de forma profunda. Cada operação deixa de carregar urgência excessiva, porque não existe a sensação de tudo ou nada. O trader não força entradas para se sentir produtivo, nem aumenta risco para acelerar resultados. Ele opera sabendo que estar vivo no mercado é mais importante do que qualquer trade isolado, pois preservar capital exige paciência ativa. Capítulo 3. Paciência, espera e o direito de não operar. Existe uma crença silenciosa de que estar diante do mercado exige fazer algo o tempo todo, como se a ausência de operações fosse sinal de incapacidade ou medo. Essa compulsão por agir nasce da ansiedade e da falsa ideia de que oportunidades são raras,
quando na verdade o mercado é um ambiente contínuo de possibilidades. O trader que não desenvolve paciência transforma movimento em convite e acaba operando ruído em vez de estrutura. Esperar no day trading não é um ato passivo. É uma vantagem competitiva real que poucos conseguem sustentar. Enquanto a maioria reage a cada variação de preço, o trader paciente observa, filtra e preserva a energia mental. Ele entende que o mercado não recompensa pressa, mas clareza. Ao contrário do que parece, ficar de fora em determinados momentos não representa perda de oportunidade, representa proteção de capital e, principalmente, proteção do estado psicológico que sustenta boas decisões. A ideia de que cash é posição surge justamente dessa compreensão mais madura. Estar em dinheiro não significa estar fora do jogo, significa estar preparado para quando o jogo realmente se apresentar. O trader que respeita essa lógica não sente necessidade de se expor o tempo todo, porque sabe que o capital é sua munição e que gastá-lo sem critério compromete sua capacidade futura de atuação. Permanecer líquido é uma escolha estratégica que mantém a mente clara e o risco sob controle. Existe uma diferença fundamental entre oportunidade e movimento, e essa distinção separa operadores consistentes de operadores reativos. Movimento é apenas deslocamento de preço, algo que acontece o tempo todo e que não carrega, por si só, qualquer vantagem estatística. Oportunidade exige contexto, alinhamento e confirmação. O trader paciente não se deixa seduzir pela velocidade nem pela intensidade do mercado, porque ele busca qualidade de leitura, não excitação momentânea. Outro ponto que sustenta a paciência é a compreensão de que o mercado sempre oferece chances. Não existe a última oportunidade do dia, da semana ou do mês. Essa sensação de escassez é uma construção emocional que leva o trader a forçar entradas e a aceitar operações mal estruturadas. Quando essa ilusão é abandonada, a relação com o tempo muda. O trader deixa de correr atrás do mercado e passa a permitir que o mercado venha até ele. Não operar, dentro desse contexto, deixa de ser omissão e passa a ser decisão estratégica. É a escolha consciente de não se expor quando as condições internas ou externas não são favoráveis. Essa postura exige maturidade, porque vai contra o impulso natural de agir. Porém, é justamente essa capacidade de se conter que preserva a consistência no longo prazo. O trader que respeita o próprio direito de não operar entende que cada entrada precisa ser justificada pela leitura e não pela ansiedade. Esperar, portanto, não é ficar parado sem critério. Esperar exige leitura clara, presença ativa e discernimento constante. O trader preparado observa o mercado com atenção, mas só se move quando há alinhamento entre oportunidade, risco e estado mental. Essa paciência consciente não reduz resultados. Ela elimina erros desnecessários e cria o espaço onde decisões realmente profissionais podem acontecer. Capítulo 4. Leitura do mercado sem narrativa pessoal. Quando o trader olha para o gráfico carregando expectativas, necessidades ou desejos, ele deixa de ver informação e passa a ver justificativas para aquilo que já quer fazer. O preço, por si só, é a única verdade disponível em tempo real. Ele não carrega opinião, intenção pessoal ou promessa futura. Ele apenas registra o consenso momentâneo entre compradores e vendedores. Quando o trader entende isso, ele para de discutir com o gráfico e começa a escutá-lo. A leitura deixa de ser um exercício de imaginação e passa a ser um exercício de presença. Não se trata de adivinhar o próximo movimento, mas de reconhecer o que está efetivamente acontecendo naquele instante. O volume entra nesse processo como um indicador de intenção, não como confirmação emocional. Ele mostra onde existe interesse real, onde há participação relevante e onde o mercado está sendo disputado com mais intensidade.
Volume não serve para validar uma crença prévia, mas para revelar onde o dinheiro mais pesado está se posicionando. Quando o trader aprende a observar essa relação entre preço e volume, ele começa a perceber que o mercado deixa pistas claras, desde que não sejam distorcidas por histórias internas. Padrões existem para organizar a leitura, não para contar narrativas. Eles funcionam como estruturas recorrentes de comportamento coletivo e não como garantias de resultado. O erro comum é transformar padrões em promessas, como se cada formação tivesse a obrigação de funcionar. O trader maduro entende que padrões apenas aumentam probabilidade dentro de um contexto específico. Eles não eliminam o risco, não asseguram ganhos e não substituem a necessidade de gestão e disciplina. Nesse ponto, a noção de dinheiro institucional ganha importância, não como algo místico ou conspiratório, mas como reconhecimento de que grandes participantes deixam rastros. Esses rastros aparecem na forma de movimentos consistentes, absorções claras e regiões onde o preço reage de maneira objetiva. Seguir esse fluxo não significa tentar antecipar decisões de players maiores, mas alinhar-se ao caminho que já está sendo construído. O foco deixa de ser previsão e passa a ser alinhamento com o que está evidente. Quando a leitura é feita sem narrativa pessoal, o trader não precisa estar certo. Ele precisa estar coerente com o que vê. Não existe apego à direção, não existe defesa de opinião e não existe frustração quando o mercado invalida um cenário. A invalidação passa a ser apenas parte do processo de leitura, não um ataque ao ego. Essa postura reduz drasticamente o desgaste mental e cria espaço para decisões mais limpas e objetivas. Ainda assim, mesmo quando a leitura é correta, o trabalho não está concluído. A interpretação pode estar alinhada com o mercado, mas a execução continua vulnerável. Emoções não resolvidas, expectativas ocultas e impulsos não controlados ainda conseguem sabotar decisões bem fundamentadas. É por isso que ler corretamente é apenas uma etapa. O verdadeiro desafio começa quando chega o momento de executar sem permitir que a emoção interfira no plano. Capítulo 5. Emoções, disciplina e obediência às regras. Medo, ansiedade, frustração e até euforia fazem parte da experiência humana e inevitavelmente aparecem quando dinheiro e incerteza estão envolvidos. O erro do trader não está em sentir, mas em permitir que esses estados assumam o comando da decisão. Emoções são péssimas conselheiras, porque respondem ao desconforto imediato, enquanto o mercado exige coerência ao longo do tempo. É por isso que regras não podem nascer dentro do calor do mercado. Qualquer tentativa de ajustar critérios enquanto o preço se move, enquanto o trade flutua entre lucro e perda, já parte de um estado contaminado. Regras eficazes são construídas fora do horário de operação, em um ambiente neutro, quando a mente está fria e capaz de pensar em probabilidades, não em alívio emocional. Nesse momento, o trader não negocia com o mercado, ele negocia consigo mesmo, estabelecendo limites claros sobre o que aceita e o que recusa. O stop, dentro dessa lógica, deixa de ser um instrumento técnico e passa a ser um contrato pessoal. Ele representa um acordo firmado antes da entrada, quando ainda existe clareza. Romper esse acordo no meio da operação não é apenas um erro operacional, é uma quebra de integridade interna. Toda vez que o trader move um stop por medo de perder, ele ensina ao próprio sistema nervoso que regras são opcionais diante da dor. Com o tempo, essa permissividade corrói qualquer tentativa de consistência. Quando a perda é aceita como parte do método, ela se transforma em informação. Ela deixa de carregar um peso moral ou identitário e passa a cumprir seu papel funcional dentro da estrutura de probabilidades. Um loss não diz quem o trader é, nem invalida sua capacidade. Ele apenas sinaliza que aquele evento específico caiu fora da distribuição favorável. O operador que entende isso não busca vingança, nem recuperação imediata. Ele coleta dados, preserva capital e mantém a postura. Disciplina,
Nesse contexto, não é rigidez cega nem repressão emocional. Disciplina é respeito ao plano que foi criado com lucidez. É a capacidade de executar o que foi definido, mesmo quando o resultado imediato é desconfortável. Essa postura não nasce de força de vontade momentânea, mas de um compromisso repetido com o processo. O trader disciplinado não precisa se convencer a cada operação, porque ele já decidiu antes como irá agir. Ainda assim, disciplina isolada não se sustenta sem constância diária. Não basta obedecer às regras em um único pregão ou durante uma sequência favorável. A mente aprende por repetição, e o ritual diário é o que mantém esse eixo firme. Sem essa manutenção constante, a disciplina se torna frágil, sujeita a ser quebrada nos dias mais difíceis. É a prática diária, silenciosa e muitas vezes entediante, que transforma obediência em identidade e mantém o trader funcional mesmo sob pressão. Capítulo 6. Consistência, repetição e identidade do trader profissional. Não se trata mais de buscar disposição ou ânimo, mas de ajustar o próprio estado interno para operar com clareza, sob qualquer condição. O ritual passa a moldar comportamento, não emoção, e isso altera diretamente a qualidade das decisões ao longo do tempo. A consistência nasce justamente dessa repetição silenciosa, que acontece mesmo nos dias em que a motivação não está presente. O trader profissional não depende de vontade ou entusiasmo para agir corretamente, porque entende que ambos são instáveis. Ele se ancora em processos que se repetem de forma disciplinada, independentemente do humor, do resultado do dia anterior ou do cenário atual do mercado. Essa repetição cria previsibilidade interna, algo raro em um ambiente onde tudo parece incerto. Nesse estágio, o aprendizado contínuo deixa de ser um esforço pontual e passa a integrar a identidade do operador. Cada sessão de mercado é vista como uma oportunidade de refinamento, seja pela execução correta, seja pelo erro analisado com frieza. O trader não busca provar que está certo, mas compreender com mais profundidade o que aconteceu e por que aconteceu. Esse compromisso constante com o aprendizado impede a estagnação e reduz drasticamente a reincidência de erros emocionais. A humildade se torna ainda mais evidente em momentos de mercado favorável. Quando as condições estão boas e os resultados aparecem, o trader maduro não se permite relaxar ou assumir riscos desnecessários. Ele reconhece que o mercado não recompensa a confiança excessiva e que períodos positivos não autorizam desvios de conduta. A mesma postura aplicada em dias difíceis é mantida quando tudo parece fluir, justamente para evitar que o ego volte a ocupar espaço. Em seu estágio mais avançado, o ritual também legitima algo que muitos ainda veem como fraqueza, que é a capacidade de não fazer nada. O trader profissional entende que ficar fora do mercado, quando não há clareza, é uma decisão ativa e estratégica. Não operar deixa de ser sinal de insegurança e passa a representar maturidade. Nesse ponto, a consistência já não depende de quantidade de operações, mas da fidelidade absoluta a uma identidade construída diariamente através da repetição consciente. No final, o trading deixa de ser apenas uma atividade financeira e passa a funcionar como um espelho direto da forma como você conduz a própria vida. A maneira como você reage à pressão, como lida com a incerteza e como se posiciona diante do erro aparece com clareza no mercado. Ele não esconde falhas, não suaviza excessos e não recompensa ilusões. O que se manifesta na tela é, muitas vezes, a mesma postura que se repete fora dela, apenas amplificada por risco e tempo real. O mercado atua como um professor implacável, justamente porque não faz concessões. Ele não se importa com esforço, intenção ou histórico. Ele responde apenas à execução. Essa característica transforma cada sessão em uma oportunidade de lapidação interna, desde que o operador esteja disposto a assumir responsabilidade total pelo próprio estado mental. Sem esse compromisso,
o mercado se torna caótico. Com ele, passa a ser um ambiente exigente, porém justo. É nesse ponto que o autodomínio se revela como a verdadeira vantagem competitiva. Estratégias podem ser copiadas, ferramentas podem ser compradas e informações estão disponíveis para todos. O que não pode ser terceirizado é a capacidade de manter clareza sob pressão, de respeitar limites e de agir com disciplina, mesmo quando o impulso pede o contrário. Essa habilidade não surge de momentos esporádicos de motivação, mas de uma construção diária silenciosa. O ritual matinal funciona como essa armadura diária que prepara a mente para o confronto inevitável com a incerteza. Ele não garante resultados imediatos, mas garante presença, coerência e estabilidade. Ao assumir esse ritual como fundamento, você deixa de buscar controle sobre o mercado e passa a assumir controle sobre si mesmo. A partir daí, o convite é claro e intransferível. A responsabilidade pelo tipo de trader que você se torna começa todos os dias, antes mesmo do primeiro candle se formar. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.